O Evangelho de Marcos, capítulo 4. O semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se no barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: "Escutem! Certo homem saiu para semear, e, quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um." E Jesus terminou dizendo: "Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Por que Jesus usava parábolas? Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: "A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria." Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: "Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras?" E continuou: "O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas, quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado." A luz. Jesus continuou: "Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio. Pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Disse também: "Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E, com mais dureza ainda, quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele." A semente. Jesus disse: "O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece.
É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso das parábolas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?